Dia Internacional da Não Violência mobiliza mulheres em Pelotas. Marcha para Jesus reúne milhares de evangélicos na cidade. Moradores do Fragata reclamam no esgoto a céu aberto. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Na última sexta-feira, o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher foi marcado em Pelotas por uma manifestação que tomou as ruas da cidade. A manifestação, chamada pelas mulheres da Via Campesina, do MTD, do Levante Popular da Juventude e da Frente Popular Brasil, teve a concentração marcada para o Largo do Mercado Público. Logo em seguida, a caminhada, que durou cerca de meia hora, foi embalada por palavras de ordem contra algumas medidas anunciadas pelo governo federal. Indígena e camponesa, as preguiças sapatão! Tão 1000 vezes mais de cara com racismo e com os patrão! Quem vai ser mais afetado vão ser as minorias, né? E dentre essas minorias estão as mulheres que têm filhos para cuidar, que provavelmente vai ter mudança na licença maternidade, e são as mulheres que vão precisar ter muita resistência nesse momento. Então é por isso que a gente quis fazer esse ato, chamando elas para se conscientizar e para lutar para que isso não aconteça, para que essa situação seja revertida e que as mulheres não sejam mais afetadas da forma que são. A manifestação, que acabou aqui no prédio da Previdência Social, protesta contra a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, as privatizações e a PEC que tramita com o número 55 no Senado. Não vou deixar o Temer aprovar, não vou deixar o Temer aprovar. A ocupação do INSS durou alguns minutos e encerrou o ato. Roberta Coimbra, militante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, destaca a importância da manifestação. Vendo vários benefícios da Previdência agora, com a tomada do governo Temer sendo cortados, né? E essa votação, tanto pelo congelamento dos investimentos, mas como também a votação que vai vir aí nas próximas semanas, que é da reforma da Previdência, onde que vão mexer no direito dos trabalhadores. Acreditamos que a Previdência merece uma reforma, mas nós queremos uma reforma que diminua as diferenças sociais e não que beneficie só militares, políticos, juízes e que queiram fazer com que o trabalhador pobre, que trabalhou a vida inteira, que recebe hoje um salário mínimo e tem que sobreviver, que seja esse o prejudicado e que tenha que pagar o pato. Problemas no esgoto são alvos de constantes reclamações de uma rua do maior bairro da cidade. Há pelo menos 5 anos, moradores aqui da Rua General Marinho da Silva, na Gotuso, convivem com entupimentos no esgoto. Enquanto a população espera uma providência, inúmeros prejuízos são acumulados. Kátia da Costa sabe bem disso. Ela é proprietária de um açougue que era localizado na rua e teve que alugar outro espaço, porque o odor desagradável afastava os clientes. E a sensação é que é lá dentro o cheiro. E as pessoas ficam assim, né? Vou comprar naquele açougue fedorento, que é bem assim que as pessoas falam. Daí eu comecei a perder meus clientes, porque aqui ó, não tem como estacionar, não tem como. As pessoas quando descem, já descem direto na sujeira e o fedor é total, né? A falta de saneamento básico adequado é um dos principais problemas que o brasileiro precisa enfrentar diariamente. Situação revoltante, já que as altas taxas e impostos não significam um retorno satisfatório. Daí a gente fica assim, ó, com as mãos atadas, né? Sem poder fazer nada. É isso, eu só queria que eles viessem desse jeito, mas eu tô vendo que não vai ter jeito. Edílio Cruz também mora na rua. Segundo o aposentado, o esgoto dificulta inclusive o trânsito. Mas a principal preocupação é com as consequências na saúde dele e dos familiares. A velha é doente, a neta tem problema, a filha é doente também, tem problema de ataque. E viver no meio disso aí, não se pode sair para a rua. O vento permanece do leste e assopra tudo lá para o meu lado. Segundo os moradores, o problema já foi informado ao SANEP. Entretanto, nenhuma solução definitiva foi encontrada. Será? Mas a gente vai lá ajeitar. Aí dão a manutenção, mas dão lá em cima, para mim não adianta nada. Eles têm que abrir aqui e ver aqui, ó. O problema é aqui. Eu acho que aqui está entupido. Só pode, porque entra ano, sai ano, sempre a mesma coisa. Você tem problemas no bairro ou na rua onde mora? Ligue para a redação da TV Câmara, 3222 1150. Nossa equipe vai até você.
O fim de semana foi marcado pela realização de um evento que reuniu milhares de evangélicos em uma caminhada do Largo do Mercado até o Altar da Pátria. Marcha para Jesus acontece uma vez por ano e tem a participação de evangélicos de toda a cidade, que envolvem em momentos de louvor e orações que fortalecem a fé em Deus. Segundo o presidente da Associação dos Pastores Evangélicos de Pelotas, Fabrício Ávila, o mais importante é a união e a harmonia. E essa força de estarmos juntos faz com que se fortaleça cada vez mais ainda essa verdade no nosso meio. Para nós, esse tempo, como igreja, é muito importante porque nós conhecemos vários pastores, vários ministérios, e este trabalho de unirmos uns aos outros num evento como esse reflete na cidade. O vice-presidente da Associação de Pastores, José César Winkel, lembrou da audiência pública sobre o Dia Municipal do Evangélico, que vai ser realizada na Câmara na próxima quarta-feira. Acho que é muito importante o cristão vir estar junto conosco dia 30, porque também é o momento que está marcado no calendário da cidade, dia 30, dia do Evangelho. Então, a gente já fizemos um convite para que a igreja se mobilize e faça presente de estar conosco nesse quarta-feira, a partir das 19 horas, também expressando a nossa fé e agradecendo, porque um dia o Senhor nos chamou, nos selou com o seu Espírito Santo, e nós queremos expressar a nossa fé, a nossa gratidão junto, agradecendo uma igreja de dia 30. E o proponente deste encontro é o vereador Salvador Ribeiro, que também esteve presente na Marcha para Jesus. Dia 30 de novembro, portanto, daqui a 3 dias, estaremos fazendo uma audiência pública na Câmara de Vereadores e todas as igrejas estão convidadas. Vai ser uma noite festiva. E é mais um registro que nós estamos fazendo, uma identificação que nós que acreditamos em Jesus, o evangélico presente. E depois da caminhada pelas ruas da cidade, o encerramento aconteceu no Parque Dom Antônio Zata, em uma grande celebração de fé e integração. E no próximo bloco, você confere a previsão do tempo e ainda uma entrevista com a cientista política Elis Radman para falar sobre os 20 anos do Instituto de Pesquisa e Opinião, o IPO. Nós já voltamos. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Pé no chão, chocolate quente, picolé no verão. Está contente, beijo roubado, fazer muitos gols, ver um namorado, assistir um show, comida de mãe. Tem muitos motivos para você ser feliz sem drogas. Pacto, Programa de Auxílio Comunitário Toxicômano de Porto Alegre. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão.
No sábado, o projeto musical Som Daqui recebeu o sertanejo universitário de Marcos Weiner e banda. Com um repertório que incluiu Maiara e Maraísa, Wesley Safadão e Luan Santana. Basicamente, o artista trouxe as principais canções que tocam na noite pelotense. Eu tentei trabalhar, tá difícil concentrar, fim de tarde é pior, ao se pôr o sol. Ela me esperava com um sorriso estampado na cara, hoje o dia tá passando, a saudade afetando eu sozinho nessa casa. Ah, se essas paredes não falassem, o travesseiro não contasse. Além do sertanejo universitário, o pagode também foi lembrado com a Cheia de Manias do Raça Negra. Cheia de manias, toda linguaça, menina bonita, sabe? E não faltou espaço para o viés romântico do gênero, com a consagrada Que Sorte a Nossa, de Matheus e Cauã. Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver. Se tá me lembrando bastante, acredito em você. Tô sabendo de tudo, tô lendo seus recados, minhas fotos que você curtiu, tô seguindo você. E aí? A segunda-feira iniciou com muitas nuvens, mas agora o sol já apareceu. Vamos ver como fica o tempo nos próximos dias? A segunda-feira iniciou com céu coberto e temperatura de 21 graus. A previsão é de pancadas de chuva até o final da tarde. A máxima pode chegar aos 25 graus. Já na terça-feira, o sol volta a aparecer e os termômetros marcam entre 20 e 25 graus. O dólar começou a semana em baixa de 0,54% e vale R$ 3,39. O euro também segue na mesma tendência, oscilou negativamente em 0,36 e pode ser comprado a R$ 3,60. O peso uruguaio também teve baixa de 0,68, porém ainda vale 12 centavos. E hoje recebemos aqui na bancada do CN a cientista política Elis Radman, do Instituto Pesquisas de Opinião, o IPO, que completa 20 anos neste ano. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar com vocês. Obrigada. Como atua, primeiramente, como atua e onde atua o IPO? O IPO é uma empresa que nasceu na cidade de Pelotas, há 20 anos atrás, e desde o ano 2000 também foi para Porto Alegre. O IPO atua em todo o Rio Grande do Sul e boa parte do Brasil. Claro que boa parte dos nossos estudos ainda se concentram no Rio Grande do Sul, mas a matriz continua pelotense. É muito comum, principalmente em Porto Alegre, nos questionarem por que nós mantemos a matriz na cidade de Pelotas. E essa pergunta a gente sempre responde com a seguinte frase: porque aqui nós temos uma planície do conhecimento, fazendo analogia, né, com o Vale do Silício. Nós temos aqui sim uma planície do conhecimento que nos dá condição de gerir pesquisas estaduais e nacionais a partir da cidade de Pelotas. Bacana. E o Instituto ele desenvolve pesquisas de mercado, de opinião e mídia para diversos setores, né? Ao longo desses 20 anos, o que mudou na área da pesquisa? Mudou muito. As pessoas mudaram, a tecnologia mudou. Atualmente, cada vez mais é mais difícil fazer pesquisa de opinião. Você tem a questão da variável da segurança pública, que nos dificulta o acesso às pessoas. Por outro lado, você tem a facilidade do acesso à tecnologia, que permite que a gente faça uma coleta digital. Hoje o IPO é todo digital. Você pode fazer uma coleta via tablet em qualquer parte do Brasil e todos os dados estarem prontos simultaneamente no final do dia. As eleições de 2014 e a campanha do governador Sartori, nós já fizemos desta forma. Então, nós tínhamos dados em tempo real. Então, a tecnologia mudou.
as pessoas mudaram, mas a ciência continua a mesma. O princípio científico de coleta de informação continua o mesmo. A técnica, ela continua a mesma. Elis, o Instituto é reconhecido em todo o país, mas sobretudo em todo o estado aqui, né, no nosso estado. Qual é a fórmula para chegar nessa confiabilidade, nesse status? Bem, acho que a fórmula ela está muito associada principalmente à credibilidade. Eu sempre digo para a minha equipe que o esteio de um instituto de pesquisa é a credibilidade. Um instituto de pesquisa vende informações, portanto, essas informações elas precisam ser confiáveis. Por isso que nós sempre adotamos a ciência como tomada de decisão. E neste momento em que o IPO completa 20 anos, o nosso slogan inicial, que era segurança para a tomada de decisão, foi qualificado, foi reposicionado para a ciência para a tomada de decisão. Então, a credibilidade é sempre a principal esteio. Mas depois, sua credibilidade não adianta, ética. Nós precisamos também de dedicação, comprometimento, muito trabalho. Nós precisamos de um trabalho muito aguerrido nesta área, porque as variáveis que estão envolvidas neste processo, a complexidade da informação, ela exige uma dedicação muito grande para compreender aquilo que precisa ser compreendido. Não é simplesmente vou fazer uma pesquisa. Em muitos estudos nós saímos com uma hipótese, saímos com uma premissa. Quantos que estão ouvindo saíram com uma premissa para fazer o seu TCC? E ao longo do trabalho descobriu que a premissa estava errada, que tinha uma informação muito mais importante, um comportamento que estava ocorrendo muito mais importante e que mudava tudo aquilo que se acreditava. Então, desde o consumo de um produto até um processo eleitoral. Mas, além então da credibilidade, além do comprometimento, a terceira variável é o conhecimento, o aprimoramento constante. É uma área em que se precisa estar sempre conhecendo. Como eu disse antes, a tecnologia mudou e as pessoas mudaram. As pessoas ficaram mais difíceis, mais complexas, mais incertas. Nós tínhamos uma estabilidade para fazer pesquisa de opinião há uma década atrás, ou há 20 anos atrás, quando o IPO começou. As opiniões eram mais certeiras, as pessoas tinham mais convicção do que pensavam. Com a diversidade de opinião, o que aconteceu? As pessoas não têm mais a mesma certeza. Inclusive, a opinião de hoje pode variar daqui a um mês. Então, as pessoas mudam mais de opinião e são mais críticas em relação a tudo e a todos, inclusive a si mesmas. Então, nós estamos passando por um processo de mudança comportamental que também interfere no modus operandi de um instituto de pesquisa. E uma das coisas que fez o IPO sobreviver ao longo destes 20 anos foi conseguir ter esses 3 pilares muito bem alinhados: a credibilidade, o comprometimento e o conhecimento sempre atualizado. Isso fez com que o IPO enfrentasse todas as dificuldades que a sociedade impõe e que as transformações do mercado nos colocam. E neste ano, né, houve um grande monitoramento do quadro eleitoral e os números divulgados foram bastante consistentes, né, no que aconteceu de verdade, né? Como é que vocês chegaram a isso? Assim? Vocês fazem um tipo de processo diferente quando é eleitoral? O processo científico é o mesmo, tá? Com uma pesquisa de mercado. Tem que ter a mesma certeza, porque no processo eleitoral está envolvido o voto na urna, mas no mercado está envolvido investimento, está envolvido toda uma dedicação do empresário. Então, ela tem que ser tão certeira quanto da urna. Mas o que ocorre? Assim, o IPO tomou uma decisão lá atrás, na sua fundação, como era um instituto de pesquisa com base na ciência, de que não ia se dedicar para a pesquisa publicada. Então, nós não fazemos pesquisa para publicação eleitoral. Nosso propósito é trazer conhecimento para o nosso cliente, seja ele de política, seja ele de mercado. Pois bem, com isso, nós ganhamos mais tranquilidade para operar. Nós ganhamos mais afinco para operar. E o próprio cliente passa a olhar os dados, não necessariamente se ele está em primeiro, se ele está em segundo, se ele está em terceiro, mas olhar os dados para aprender com os dados, perceber o que o eleitor está dizendo, compreender as demandas sociais, poder atender às políticas públicas. Ou seja, a pesquisa serve para os clientes do IPO como um instrumento de qualificação do mesmo, inclusive do seu programa de governo. Então, o que acontece? Acontece que ele tem um êxito melhor nestes resultados. Então vejam, quando a gente faz uma pesquisa eleitoral para não publicar, para a utilização da estratégia, você tem um resultado muito melhor. Você tem um resultado melhor da pesquisa e, principalmente, da relação do candidato com a sociedade.
E Elis, nos próximos dias, né, tem um coquetel de inauguração, né, do novo espaço. Podia falar um pouco melhor para nós sobre isso? O IPO, então, inaugurou agora este ano uma nova sede que fica na Anchieta 1007. Estamos convidando clientes e empresários e políticos que têm uma relação já histórica com o IPO e autoridades para este coquetel, onde nós vamos comemorar os 20 anos, então, do IPO, essas 2 décadas de história, e apresentar as nossas novas instalações, que são instalações modernas, tecnológicas, e também apresentar nossa nova logomarca, né? Estamos mudando de logomarca. Os nossos tradicionais bonequinhos, que foram criados há quase 2 décadas atrás, se tornaram agora pessoas, notas musicais, uma forma de gráfico. Então, ela tem uma nova característica. As nossas cores se ampliaram, não saímos só das 3 cores clássicas do IPO, que estavam associadas ao Rio Grande do Sul, fomos para um conjunto de cores maiores, até que representam essa diversidade da sociedade. A sociedade ficou mais diversificada e, principalmente, uma tipografia mais moderna, mais arrojada, mais atual, para representar esse novo momento. Essa marca ela é assinada pela Agência em Comum de Pelotas, em parceria com a Nick Suzuki, que é uma empresa de reputação de imagem de Porto Alegre. Essas 2 empresas trabalharam, então, neste reposicionamento da marca do IPO, para deixar o IPO mais moderno. Estaremos lançando um novo site em parceria com a Nodo, também uma empresa pelotense que tem uma atuação nacional e internacional, da qual estaremos com o nosso novo site até o final do ano. Ok, fica a dica, então. Muito obrigado Obrigada por participar conosco. Eu que agradeço a oportunidade. E vida longa ao IPO. Obrigada. TV Câmara Notícia, primeira edição desta segunda-feira, fica por aqui. Acompanhe a nossa programação e tenha mais informações do Poder Legislativo pelotense. Tchau. Obrigada pela audiência e uma ótima semana. Tchau.